Irmãos, boa noite. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso mesmo. Que bênção poder estar aqui novamente, podendo trazer a palavra do Senhor. Hoje pela manhã eu pude estar no ponto de pregação, uma congregação do qual eu pude participar com a minha família no ano de 2019. Hoje poder chegar lá, depois de exatamente um ano, e ver o local aberto, os irmãos chegando, pessoas diferentes, foi uma bênção, foi uma alegria. Sempre que vocês puderem lembrar, orem pela congregação 1º de maio. É um ponto de pregação lá, onde está sendo evangelizado e levado a palavra do Senhor. Tem sido uma bênção, Deus tem nos dado a graça lá. Dado graça aos irmãos que estão trabalhando lá, louvado seja o Senhor. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 10. Salmo de número 10. Uma impressão que eu tenho tido de que se Davi fosse uma das ovelhas nossas no nosso tempo, no século 21, certamente Davi seria uma ovelha bem difícil aos nossos olhos. Seria uma ovelha não tão, aos nossos olhos, firme na fé. Parece que ele questiona muita coisa. Aos nossos olhos, fazendo uma leitura rápida, parece que Davi está entregue a muitas das coisas que ele está vendo. Mas ao estudo que nós temos percebido aqui, durante o mês de janeiro, nos Tesouros de Davi, nós percebemos o quanto de fato ele confiava no Senhor, o quanto de fato ele tem colocado diante do Senhor. Ao ler rápido, nós entendemos que é uma ovelha difícil. Ao estudar de fato o pensamento, nós entendemos que Davi era um bom crente. Não só um bom crente, mas ele também está nos ensinando aqui, porque o Espírito Santo de Deus abençoou aquele homem, inspirou aquele homem, para que hoje nós pudéssemos viver dilemas, se não mais ou menos iguais, idênticos ao que ele vivenciou na sua época. Vamos ler o Salmo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Porque, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas da tribulação, com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o alvarento maldiz o seu nome e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam um desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe cai os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que o possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, e tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da tua terra some-se as nações.
Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não mais infunda terror. Irmãos, eu confesso que eu já fiz algumas orações parecidas com a de Davi, como nós acabamos de ler. Eu acredito que, ao passo das coisas que nós vamos falar, da situação que Davi estava vivendo, certamente lá na sua casa ou em alguma vez na sua vida você fez essa oração. Por que que Davi ora dessa maneira? Davi está vendo uma sociedade, Davi está vendo o seu contexto, um contexto cheio de injustiças, aonde a injustiça é que prevalece, aonde o engano é que prevalece, aonde o ímpio, ele prevalece, é aonde parece que não há cadeia para aquele que cumpriu ou descumpriu uma ordenança. Parece que não há juízo, parece que não há julgamento. Davi está vivendo nesse contexto e ele está olhando para a sociedade, parece não haver, na verdade, impunidade. Davi está olhando e está enxergando isso. Mas tem uma segunda coisa que Davi também está olhando para esses homens, está olhando para essa sociedade e está enxergando. A segunda coisa que Davi percebe é de que esses homens, mesmo vivendo na impiedade, praticando a maldade severamente, eles prosperam. Eles estão prosperando. Aquilo que eles põem a mão está dando certo. Os tramas que eles estão tramando está tendo eficiência. Aquilo que eles estão fazendo está tendo prosperidade. Davi está questionando, mas Deus, que lógica que tem o ímpio prosperar? Que lógica que tem a injustiça dar certo? Que lógica que tem isso? Mas uma terceira coisa, para indignar ainda mais o coração de Davi, é que esses homens são ímpios, promovem a injustiça, eles também são prósperos, mas uma outra coisa que talvez mais Davi abomina é que esses homens blasfemam contra Deus. No seu íntimo, eles dizem, Deus não se importa. No seu íntimo, eles dizem, Deus nem sequer existe. As leis, deixa elas longe. As leis do Senhor, deixa elas para lá. Não nos importa a Deus. Davi está lidando nesse contexto aqui. Ao olhar para a nossa realidade, não é bem parecido do que nós vivemos? Se não é exatamente igual àquilo que nós vivemos, parece não haver impunidade, irmãos. Parece que aqueles que praticam o mal é que prosperam. Aquele pai de família que acabou de comprar uma moto para trabalhar, tem a sua moto roubada, que pagou a primeira parcela e ele tem mais 48 parcelas para pagar, e ele vai ter que pagar. E aquele homem que foi pego, que roubou aquela moto, 2 dias depois está na rua novamente, causando a desordem, o caos. Isso não é de indignar o nosso coração? Não é de indignar o nosso coração a olhar para a história da nossa política e ver o tanto que homens roubaram, e hoje estão nas suas casas luxuosas, gastando dinheiro que era nosso, dos nossos impostos. Davi está com o coração cheio, e a grande questão que Davi está vivendo na sua época, porque os homens, os ímpios vivem zombando de Deus, praticando maldade, eles prosperam, Deus. Por quê? Eles prosperam. Irmãos, essa realidade que eu acabei de descrever, que Davi, no seu contexto, teve suas particularidades,
que Abacuque, no seu contexto, teve suas particularidades, que nós, no nosso contexto, temos as nossas particularidades, tem levado muitos cristãos, e muitas pessoas, a caminhos perigosos. O primeiro caminho que alguém, quando se depara com essa situação, cai no caminho do ateísmo. Se Deus existe, por que Ele permite? Então, já que existe esse mal, já que existe essa injustiça, Deus não existe. São muitos os caminhos, são muitos os homens e os ímpios que têm caminhado por esse caminho do ateísmo. Quando nós perguntamos a um ateu, uma das grandes questões que eles levantam sobre a existência de Deus é por que Ele permite a injustiça, por que Ele permite a maldade. E por isso agora eles trilham o caminho do ateísmo. Mas existe também o caminho de uma teologia liberal, de que Deus não conhece o futuro, que Deus não conhece nem sequer o presente, que as decisões que os homens tomam, Deus vai junto com o homem construindo a história. Existe essa teologia, tem gente que acredita nisso. A história é construída Deus e o homem. O futuro é feito pelo presente com Deus e o homem, para tentar justificar a injustiça no mundo, para tentar justificar a maldade no mundo. Outros aderem, ainda dentro da teologia liberal, um Deus que, sim, Ele criou todas as coisas. Sim, Ele fez o homem. Sim, Ele fez a mulher. Sim, Ele fez todas as coisas. Mas Ele deu uma cordinha e Ele não mais atua nesse mundo. Deixou ao mundo ao seu bel prazer e a sua própria necessidade, a sua própria vontade. Mas existe um terceiro caminho também, que muitos caminham, e eu confesso que muitas das vezes eu sou tentado a esse caminho, irmãos. O caminho da indiferença. O caminho que Deus é soberano, que Deus sabe de todas as coisas. Se Ele quer assim, então vamos viver assim e pronto, acabou. Nós aceitamos essa realidade porque Deus é soberano e assim nós estamos e ponto, acabou. Indiferentes, apoiados numa mentira, irmãos. Se Deus pode fazer, mas Ele não quer, então tá bom assim. Então tá bom assim. Às vezes eu me pego me pensando dessa maneira. Então tá bom assim, vamos viver dessa maneira. Já que Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano, esse é o momento, tá legal. É assim mesmo. É assim que tem que ser. Mas tem o terceiro caminho que Davi trilha. Davi vai para o caminho da oração, lamentar a realidade do mundo, expor a Deus os seus reais sentimentos. Em tempos, irmãos, de injustiça, em tempos de calamidades, em tempos de dificuldades, nós somos aqueles que vão para o caminho da oração. Nós oramos a Deus sobre a realidade que nós estamos vivendo. Nós clamamos a Deus pela realidade que nós estamos vivendo. Nós não cruzamos os braços. Nós não cedemos a teologias liberais. Nós não cedemos ao ateísmo. Nós contamos para Deus aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos vivendo. Davi está vendo a impunidade, está clamando a Deus. Ele está sentindo angústia e está dizendo para Deus: eu estou angustiado. Ele está se sentindo desamparado. Ele diz para Deus: eu estou desamparado, eu estou me sentindo desamparado. Davi trilha o caminho da oração. Então, como que nós devemos reagir, irmãos? Como que Davi reage em oração em uma situação como essa? Olhe comigo no versículo de número 1. Por que, Senhor, te conservas longe?
te esconde nas horas de tribulação? Davi começa sua oração perguntando isso. Ele dá um voto de protesto. Por que, Deus? Ele não está questionando se Deus pode fazer ou não pode fazer. Ele não está questionando a Deus. Esse sentido de porquê aqui é mais no sentido quando. A palavra semântica aqui direciona para o sentido de Deus, eu sei que o Senhor pode fazer justiça. Eu sei que o Senhor pode salvar o desamparado. Eu sei que o Senhor pode mudar toda essa situação. Mas é quando? Porque te conservas longe. E eu vou exemplificar isso para os irmãos entenderem. Antes da pandemia, minha mãe e eu levamos meu sobrinho Miguel para poder se vacinar. Quem tem menino pequeno aí sabe que eles tomam aí bem umas 6 agulhadinhas de vacina desde pequenininho. E ao chegar lá, ele já começou a chorar, nós entregamos para a enfermeira, e a enfermeira deu a primeira picadinha, segunda, terceira, quarta e quinta, e esse menino chorava, esse menino esperneava, os olhinhos dele era para mim, para a avó dele, minha mãe, assim, até quando te conservas longe? Até quando te conservas longe? Eu confio no Senhor Titio para me salvar. Eu confio na minha avó para me salvar. Mas por que te conservas longe? Por quê? Aí ele tomou a primeira, a segunda, eu acho que ele pensou assim, até quando? Até quando, vovó? Até quando, titio? E nós que estávamos do outro lado, doidos para apanhar o menino e sair correndo de lá. Davi, irmãos, está com esse sentimento aqui, olhando para Deus, dizendo, eu confio no Senhor, Deus. Eu sei que só o Senhor pode me tirar dessas agulhadas. Mas até quando? Por quê? Qual o propósito? Davi está dando o seu voto de protesto, irmãos. Só o Senhor pode me salvar. Só o Senhor pode me livrar. Mas até quando? Até quando nós vamos precisar passar por isso? Mas Davi também, irmãos, nos diz uma coisa importantíssima para nós, quando nós vivemos esses momentos de injustiça. Davi viveu tempos de injustiça. Abacuque também viveu tempo de injustiça. Olha a declaração de Abacuque, só para os irmãos entenderem, no capítulo 1. Ó Senhor, quanto tempo terei eu ainda de esperar até que me ouças? Não é bem parecido? Até quando denunciarei diante de ti a violência, sem que nos venha salvar? Porque me fazes ver a iniquidade e a injustiça? Para onde quer que me volte, apenas vejo destruição e violência. Gente que só está satisfeita em contender, em contestar o que é justo. A lei não é acatada, não se resta a justiça nos tribunais. Os maus prevalecem claramente sobre os retos. Predomina o suborno e a corrupção. Olha a resposta de Deus no capítulo 2. Escreve a resposta em tábuas de barro, de forma legítima, legível e clara, para que até aquele que passe correndo consiga ler. No entanto, ainda não chegou o tempo de realizar essa visão, mas vai-se aproximando o tempo, e por fim a visão se cumprirá. Espera mais um pouco, mesmo que pareça demorar, pois certamente virá e não demorará. Toma nota disso. O ímpio está cada vez mais arrogante, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Nós não vivemos, irmãos, por aquilo que nós estamos vendo. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos apalpando, por aquilo que nós estamos sentindo. Nós vivemos sobre a promessa daquele que nos diz que ainda restaurará todas as coisas, que aquele que ainda trará justiça e juízo sobre todas as coisas no seu tempo. Mas enquanto isso,
nós olhamos para ele. Eu confio no Senhor. Só o Senhor pode nos livrar. Até quando, Deus? Cabe a nós diante de Deus, irmãos, no nosso tempo clamarmos a Deus. Até quando? Até quando? E quando nós caminhamos pela fé, nós precisamos entender isso. Davi não para por aí. Davi, nos versos 2, até no versículo 2, até no versículo 11, ele denuncia, passo a passo. Ele pinta, ele dá um currículo vitae do ímpio. Ele escreve lá, o ímpio é isso, é aquilo, é aquilo outro. Se alguém quer saber o que é o ímpio, está aqui no verso 10. Lutero, comentando esse Salmo 10, ele diz que não há em lugar nenhum na Bíblia versículos que mais demonstram, com mais profundidade, aquilo que o ímpio é. Aquilo que retrata o ímpio. Segunda coisa, irmãos, que eu queria que nós aprendêssemos com Davi, a primeira, é que nós devemos, diante de Deus, dar o nosso voto de protesto. Nós devemos chegar diante de Deus e falar: Deus, até quando? Tem injustiça pra caramba. Está difícil viver aqui. Vem logo socorrer. O Senhor está demorando. Fala o que você está sentindo. Chega diante de Deus. Mas a segunda coisa, irmãos, denuncie os ímpios a Deus. Denuncie o pecado a Deus. Mas Pedro, Deus não sabe de todas as coisas? Para que eu vou falar para ele? Porque isso, irmãos, mostra ainda mais o quanto nós precisamos de Deus. Não é assim? Faz um exercício. Você, quando vai orar pelo seu pecado, você fala assim: Deus, perdoe todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. E aí você já sai crente que Deus perdoou todos os seus pecados. Faz um exercício. Deus, perdoe a minha mentira que eu contei para fulano de tal. Deus, me perdoe aquela trapaça que eu fiz só para vender, para ganhar dinheiro. Deus, me perdoe aquele imposto que eu soneguei. Irmãos, você vai ficando triste. Você vai ficando triste. Começa a fazer isso, a denunciar. Um dos grandes problemas que nós vivemos hoje como conselho é falta de denúncia. Muitos burburinhos na igreja. Olha, o conselho não faz nada. O conselho não disciplina, não chama. Porque não tem denúncia, irmãos. Porque não tem denúncia. Nós precisamos aprender a denunciar, não com maldade, mas é para o bem. Nós denunciamos o pecado a Deus, porque nós queremos o bem, porque nós queremos a restauração da justiça. Denuncie em oração, irmãos, aquilo que você está vendo, aquele pai que está maltratando aquela mulher, aquele filho, aquela esposa que é seu vizinho. Denuncia ele a Deus. Denuncia os governos que um dia impõem as suas mãos sobre a Bíblia e fazem um juramento e no outro dia liberam o aborto. Denuncia a Deus. Deus, o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo na nossa sociedade? Denuncie a Deus. Dê nome aos pecados a Deus. Versículo de número 2, Davi diz que os ímpios são arrogantes, eles são convencidos de si mesmos, eles se bastam, eles são autossuficientes. Agora no versículo 3, Davi nos diz que os perversos se gloriam na cobiça de sua alma. É só você sentar na rodinha de algumas pessoas que na segunda-feira, que vocês vão perceber o quanto que eles se gloriam em ter bebido todas no final de semana, em ter pegado todas no final de semana, a ter traído a sua esposa, a ter traído o seu marido, o quanto eles se gloriam, o quanto eles têm prazer. Denuncie isso a Deus.
Eles não se envergonham daquilo que deveriam se envergonhar. No versículo ainda de número 3, denunciando o ímpio, ele diz que os ímpios são avarentos, eles maldizem o Senhor. Quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se ganha, mais ele quer. Quanto mais ele arranca, mais ele quer arrancar. O avarento é avarento também, irmãos, porque confia que aquilo que ele tem foi ele que conquistou. Isso é uma atitude de ímpio. Versículos de 4 a 6. Davi denunciando os perversos de sua época, ele diz: o perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações, eles prosperam, diz Davi no versículo 5, versículo 6, no seu íntimo, eles dizem: jamais serei abalado de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Os ímpios, além de arrogantes, os ímpios, além de avarentos, os ímpios também, irmãos, nem sequer se interessam por Deus, porque eles se bastam, eles têm saúde, eles têm dinheiro, e por causa disso, e por causa da sua prosperidade, eles dizem: não preciso nem saber se Deus existe ou se Deus não existe. Um grande problema que nós temos hoje para evangelizar a Europa é porque eles acham que não precisam de Deus. Eles têm dinheiro, eles têm a saúde, mas eles têm um vazio, irmãos, que só Deus pode saciar essa satisfação. Os versículos de número 7 diz que a boca dos ímpios está cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da sua língua insulto e iniquidade. Davi está comparando o ímpio agora com uma cobra. O que tem debaixo de uma língua de uma cobra? Veneno. Davi está dizendo que o ímpio é possível dizer algumas coisas para você, prometer de pé junto, que está junto, mas amanhã ele pode dizer: eu falei isso com você? Você está doido? Você entendeu completamente errado. Eu não disse nada disso, você que entendeu errado. Desconversa. Na sua boca há engano, na sua boca há iniquidade, há veneno. Davi denuncia também a injustiça social que o ímpio promove. Versículos de 8 ao versículo 10. Eles põem de tocaia nas vilas, eles trucidam os inocentes nos lugares ocultos, eles assassinam os inocentes. Eles cavam emboscada, no versículo 9, como um leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Versículo 10, ele abaixa-se, rasteja em seu poder, e lhe caem os necessitados. O ímpio, irmãos, para se promover, o ímpio, irmão, para cumprir a sua ganância, a sua vontade, ele se faz até de inocente, como um leão que vem devagarzinho, sem mostrar nenhum tipo de intenção maligna, sem fazer nem sequer um barulho, ele se aproxima da sua presa, devagarzinho, com a intenção, quem vê assim, fala assim: ah, é um gatinho, está ali tranquilo, está andando devagarzinho. E o primeiro descuido, e traga. O ímpio, versículo de número 11, ele não teme a Deus. Ele diz no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Essa imagem, irmãos, que eu acabei de pintar para vocês, que Davi, na verdade, nos pinta do ímpio, é a minha imagem. Sou eu sem Jesus. Esse ímpio que Davi pinta e que eu acabei de contar aos irmãos, o potencial que nós temos
exatamente isso aqui. Esse é o meu potencial de pecar contra Deus, de ofender a Deus. Isso aqui sou eu, irmãos. Isso aqui sou eu, sem Jesus. Esse aqui é você, igreja. É você sem Jesus. É você, é o seu potencial de pecado sem Cristo Jesus. Não se deixe enganar, meus irmãos. Isso aqui somos exatamente nós, longe do Senhor. Mas Jesus, ele veio ao mundo não para condenar esse injusto. Jesus veio ao mundo não para condenar este ímpio aqui. Jesus veio ao mundo não para me condenar. Jesus veio ao mundo não para te condenar. Jesus veio ao mundo, como diz lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, presta atenção. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus não veio condenar esse ímpio. Jesus veio para salvar esse ímpio. Jesus veio para te salvar, irmãos. Jesus veio para salvar o homem mais endurecido que o pecado possa endurecer o coração aqui nessa terra. Não há quem Jesus não possa salvar. E a justiça de Deus é Cristo Jesus. E o chamado que nós vivemos em tempos de injustiças é: arrependam-se e creiam. Esse é o seu dever. Em oração, clamando, mas atuando também. Arrependam-se, creiam. Porque há salvação em Cristo Jesus. O tempo de salvação é hoje. Jesus não veio condenar. Jesus veio salvar o mais perverso dos homens. O mais pecador do nosso meio. Jesus está aqui para te salvar. Jesus veio para salvar. Embora ele retornará. Agora sim, ele trará juízo. Mas é tempo, irmãos, de salvação. O ímpio precisa renunciar à sua própria vida. Nós precisamos renunciar à nossa própria vida. Matar o homem todos os dias. O tempo que nós vivemos, do mais ímpio que nós enxergamos na televisão, que nós vemos no nosso bairro, que nós enxergamos nas cadeias que nós entramos, às vezes até nos parentes que nós temos. Jesus veio para salvar ele. Goste você ou não, queridos. Goste você ou não disso. Essa é a vontade de Deus. Essa é a justiça de Deus. Mas nós em oração colocamos diante de Deus: Senhor, a quando? Porque te conservas longe? Eu sei que o Senhor fará justiça. Mas em oração também nós denunciamos o pecado diante de Deus. Olha quanta injustiça, Deus. Dá nome aos pecados a Deus. Fala para Deus. Mas Davi também nos ensina a terceira e última coisa, nos versículo 12 e versículo 18, que nós devemos confiar na intervenção divina. Versículo de número 12 diz: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças do pobre. Ele está dizendo: Deus, levanta e estende a sua mão. O que Davi está querendo dizer com isso? O que Davi está querendo dizer? Estende a sua mão, Deus. Em oração, irmãos, nós devemos clamar a Deus para Ele estender a mão
Porque nós queremos, Deus, haja nessa situação. Haja na nossa sociedade. Haja no nosso Brasil. Haja no nosso mundo. Estende a sua mão. Porque nós cremos, queridos, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Deus está com a mão estendida para que possa salvar, irmãos. Em Êxodo capítulo 13, versículo 3, diz assim: então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Em outras palavras, o que Davi está orando, irmãos, e que nós somos convocados a orar é o seguinte: Deus, manifesta o teu poder. Haja nessa situação, manifesta o seu poder, restringe o pecado, fortalece-nos para que a gente suporte mais o tempo que for necessário, mas estende a sua mão, manifesta o seu poder. Em 1 Pedro capítulo 5, Pedro nos convida a nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus, sabendo que Ele resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no seu tempo devido. Versículo de número 15, Davi, orando sobre a intervenção divina, manifesta o seu poder. Ele também diz: quebra o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até que nada mais achares. Davi ora a Deus, pedindo, quebrando os braços dos ímpios, é no sentido de: Deus, manifesta o seu poder, tira os instrumentos de perversidade dos ímpios, quebra os braços deles, as obras de suas mãos, quebra, tira aquilo que faz com que eles pratiquem a iniquidade, tira isso, Deus, quebra isso, anula o poder do tirano, anula o poder do arrogante, anula o poder do avarento, anula as ideologias que negam o Senhor, anula, Deus, quebra essas armas. Olha o que Ezequiel nos diz no capítulo 30, versículo 21 e 22, filho do homem, Deus olhando para Ezequiel e dizendo: quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus dois braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair das suas mãos. Que Deus está nos prometendo, irmãos, que chegará um dia que os ferramentas, o braço do inimigo, o braço da injustiça, nem sequer mais vai segurar a espada, nem sequer mais vai ter aquilo que precisa para poder praticar a iniquidade. É isso que Davi está nos convocando, irmãos, é isso que nós aprendemos, é isso que Deus está nos falando nessa noite. Dê o seu voto de protesto. Até quando? Como o meu sobrinho: eu confio no Senhor, titio, mas até quando eu vou ficar aqui? Eu confio no Senhor, na senhora, vovó, mas até quando eu vou ficar aqui? Porque eu confio, porque eu sei que só o Senhor e a senhora podem me tirar dessa situação. Mas Davi também nos ensina: denuncie o pecado, irmãos, mas também creia que Deus está com a mão estendida, e nós devemos orar para que Deus manifeste o seu poder. Nós não agimos com indiferença. Percebe a diferença do crente, do que serve e do que não serve? Nós vencemos em oração, irmãos. Nós somos guardados em oração. Nós estamos com Deus
em oração. Queria deixar 3 aplicações para terminar esse sermão nessa noite. A primeira, em tempos como os nossos, vá para o caminho de oração. Não tem outro caminho, não. Talvez você possa ter pensado, a igreja, vamos abrir um monte de ação social então, vamos pôr nossos políticos crentes lá na presidência, vamos dar um jeito, vamos redimir a cultura, vamos brigar, vamos revolucionar. Davi está nos dizendo, o Espírito de Deus nessa noite está dizendo, vença essa batalha em oração, lamentando pela realidade do mundo, expondo a Deus os seus sentimentos. 1 Pedro 4,7 nos diz, o fim de todas as coisas estão próximos, portanto, sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração. Filipenses 4, versículos 6 e 7. No finalzinho do versículo 7 diz assim, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O versículo 6 está dizendo, quando nós estamos orando a Deus, Ele guardará o nosso coração. Mas um princípio também que eu queria que você saísse nessa noite e guardasse no seu coração, em tempos como os nossos, vá para o caminho de viver pela fé. Vá pelo caminho de viver pela fé. Você olha para as coisas daqui, mas não viva pelo que você está enxergando. Creia que o novo céu e a nova terra está chegando. A restauração de todas as coisas está chegando. Guarde só um pouquinho a mais. A palavra de Deus diz, por mais que pareça tardio, mas não é tarde. É o tempo que Deus quer. Ande pelo caminho da fé. Salmo de número 37, versículo 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. O caminho de fé te leva ao caminho de descanso e espera, irmãos. Mas um terceiro princípio, e esse eu acho que é o mais difícil, sinceramente. Em tempos como os nossos, vá para o caminho da bem-aventurança. Porque é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque é bem-aventurados os mansos, os pacientes, os que lidam com a realidade esperando em Deus, pois eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, que reconhecem que nenhum homem, nenhum governo político, nada nessa terra pode mudar o que nós estamos vendo, somente Deus. Então, bem-aventurado, porque deles é o reino de Deus. Trilhe o caminho da bem-aventurança, igreja. Chore, porque você será consolada. Tenha fome e você será farta. Tenha sede de justiça e será saciada. É o caminho que nós precisamos trilhar, irmãos. O caminho da oração, o caminho da fé, mas o caminho da bem-aventurança. Que esse sejamos nós, que Deus nos dê a graça de poder glorificá-lo. Que Ele nos dê a graça, Deus, de assim como Davi venceu na sua época, Abacuque venceu na sua época, como tantos outros irmãos venceram nas suas épocas. Nós, os crentes de hoje, venhamos deixar o nosso legado. O meu justo viverá pela fé. Irmãos, curvem suas cabeças.
Clame a Deus pelo Brasil. Clame a Deus por aquilo que você tem visto, que tem enchido seu coração. Clame a Deus. Diga a Ele o que você está sentindo. Se você confia verdadeiramente que o Senhor é soberano, você tem a responsabilidade de orar. Você tem a responsabilidade de denunciar o pecado. Você tem a responsabilidade de crer na intervenção divina. Esse é o momento que o Senhor separou para nós. Deus, a sua igreja ouviu a sua palavra. Nós estamos diante do Senhor agora, pelo caminho da oração. Nós clamamos a Ti pelo Brasil. Perdoa, Deus, a nossa nação. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Não há um perverso sequer nessa nação que o Senhor não possa salvar. Porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O Senhor ainda julgará, mas esse é o tempo de salvação. Salva, Deus. Salva, Deus, porque é a salvação do Senhor, é a transformação do Senhor que dá uma nova vida, que dá um novo coração. Não são ideologias, não é o conservadorismo, que é a resposta para a solução dos nossos problemas. Não é direita, não é esquerda. É o Senhor, é a salvação do Senhor redimindo o coração do homem, transformando o coração do homem, fazendo com que cada homem renasça no Senhor. Perdoa, Deus, a nossa nação. E usa-nos para convocá-los ao arrependimento e à fé. Porque é boas novas que nós devemos anunciar. Usa-nos, ó Deus, que a igreja presbiteriana do Eldorado, que a igreja do Senhor de Contagem, de BH, que a igreja do Senhor espalhado no Brasil, na face da terra, entende que a oração é o caminho. Deus, em nome de Jesus, guarda o coração dos meus irmãos, ó Deus, que estão feridos, que já se entregaram ao sentimento de injustiça, que já se entregaram a teologias liberais, que estão a ponto de entregar-se a um ateísmo, que estão a ponto de entregar-se, Deus, à indiferença. Aviva esses irmãos nessa noite, no nome de Jesus. Acende de novo a chama, queime os nossos corações, ó Deus. Que venhamos sair daqui transformados pelo Senhor. Sara a nossa nação. Transforma a nossa nação. Mas usa-nos para orar de madrugada, nas nossas casas, na igreja, aonde quer que o Senhor nos colocar, Deus. No nome de Jesus. Para louvor e glória do Teu nome, meu Pai. Amém.